Em uma reserva natural em Zimbábue, há um grupo de cães selvagens africanos. A líder é uma fêmea chamada Tait. Ela é a poderosa rainha do mundo dos cães selvagens. Seu território é grande o suficiente para caçar antílopes e coelhos, levando uma vida bem tranquila. No entanto, com o aumento das atividades humanas, a família de cães selvagens começou a crescer, e Tate percebeu que seu território já não era suficiente. Ela urgentemente precisava expandir suas terras. Mas o problema é que território não é algo que se possa simplesmente ter. É preciso enfrentá-lo. E o vizinho de Tait é uma força a ser respeitada. Seu líder, chamado de Heidian, tem o dobro de membros do que o grupo de Tait. E eles têm uma necessidade insaciável de território e alimento. Normalmente, os grupos de cães selvagens coexistem pacificamente, mas desta vez, Heidian estava decidido a mudar isso. Ele planejava invadir e tomar o território de Tait. Em sua jornada, eles avançaram com cautela, como uma equipe de operações especiais, até a borda do território de Tait, onde lançaram um ataque surpresa. Tait estava deitada na grama, sonhando com bifes, totalmente desprevenida para a emboscada repentina. Assim, ela teve que sair correndo. Num piscar de olhos, o território que ela havia lutado tanto para construir se tornou um banquete para outros. Tate e sua família foram forçados a deixar seu lar, como trabalhadores demitidos em uma série de dramas. Desesperada, Tate levou seu grupo em direção ao leste, mas isso era uma decisão arriscada, pois aquela região era território de leões, que não têm piedade dos cães selvagens. Ao primeiro sinal de fraqueza, eles atacariam até os adultos. Como diz o ditado, o lugar mais perigoso pode ser o mais seguro. Tate decidiu arriscar e levou seu grupo para se esconder em uma caverna abandonada. Ao olhar para a entrada desgastada da caverna, ela pensou que estava mesmo em uma área remota e que nunca imaginou que acabaria assim. 4 meses depois, em condições difíceis, Tate deu à luz a uma ninhada de filhotes gêmeos. Um deles, chamado Mihuan, tem um temperamento difícil e não tem consideração pela mãe que acaba de dar à luz, gritando na entrada da caverna como uma pessoa sem educação. Tate decidiu ignorar os vizinhos rudes e mudou-se com os filhotes, pensando que ela é uma cadela de classe e não devia se rebaixar a discutir com essas pessoas. Embora agora fosse uma mãe, Tate, como líder, não tinha tempo para licença maternidade. Ela ainda precisava liderar sua família na caça diariamente. No entanto, os lugares onde a presa se reunia muitas vezes eram os mesmos onde os leões apareciam. Tate estava sempre atenta aos movimentos dos leões, que pareciam não perceber a presença dela. Ainda assim, eles precisavam agir rapidamente para caçar. Uma antílope, sem se mover por um longo tempo, estava suando sob a pressão dos cães selvagens. Quando chegou à beira do rio, ela não hesitou em pular na água, tentando esfriar rapidamente. Enquanto isso, outro grupo de cães estava se saindo melhor. Eles trabalhavam juntos, atacando a presa em um cerco, forçando-a a se render, e logo estavam se deliciando com uma refeição. Porém, quando os cães selvagens estavam prestes a aproveitar essa refeição, os leões os descobriram. Os leões, famintos, viam os cães como um delivery que acabou de chegar. Os cães selvagens, vendo os leões levando a comida, só podiam suspirar, pois seus filhotes passariam fome naquele dia. Os leões se empanturraram e, satisfeitos, ainda deixaram um elogio para o entregador. Mas isso não era a única má notícia. Uma das filhas de Tate caiu em um buraco e quebrou a perna. Para a maioria dos animais, não poder correr significa o fim da vida. Mas na matilha de cães selvagens, os membros feridos não são abandonados, recebendo cuidados especiais. Assim, os cães selvagens também têm seu próprio sistema de apoio. Nesse meio tempo, o grupo de Heidian já havia tomado completamente o território que pertencia a Tait. Os cães selvagens se organizavam e atacavam em bandos.
Um cachorro solitário foi o alvo. Eles trabalhavam em equipe, mais organizados do que muitos exércitos. A maioria dos membros tinha funções auxiliares, atraindo a atenção dos machos para dispersar o grupo e expor os mais fracos. Os cães selvagens rapidamente conseguiram capturar um deles e tiveram um grande banquete. Mas a luta não foi fácil e muitos membros ficaram feridos, já que os outros cães também eram fortes. Com a abundância de alimento e território, criar os filhotes tornou-se mais fácil. Em breve, mais 5 filhotes chegaram à ninhada, e Rei Jian tornou-se ainda mais ocupado, não apenas caçando, mas também alimentando os filhos. Conforme o tempo passava, o clima esquentava e a comida diminuía, fazendo com que os animais se reunissem perto do rio. O grupo de Rei Jian também se aproximava. Um dia, Rei Jian, sentindo o cheiro de Tait, liderou seu grupo em busca dela, decidido a expulsá-la da planície para sempre. Isso significava que eles teriam que entrar em um território desconhecido. Logo, ao pisar na nova terra, se depararam com cães vagabundos comendo a mesa de abutres. Os cães selvagens seguiram em silêncio, prontos para atacar quando a oportunidade aparecesse. Naquela noite, com o céu escuro e ventos fortes, era o momento perfeito para agir. Os cães selvagens lançaram seu ataque, com alguns membros segurando os cães adultos, enquanto outros atacavam os filhotes despreparados. Rei Jian, confiando que estava em vantagem, caiu na armadilha dos cães selvagens. Eles mataram os filhotes de Rei Jian sem piedade. Apesar das perdas, Rei Jian ainda guiava seu grupo em frente, seguindo o cheiro de Tait, que os levou ao território dos leões. 8 meses depois, Tait conseguiu manter a segurança de seu grupo em meio a tantos perigos. Ela ganhou um lugar naquele ambiente hostil e parecia sentir o cheiro do inimigo se aproximando. Percebendo o sinal de perigo, Tait decidiu não enfrentar e fugiu, pois seu grupo já estava em números reduzidos e não podia suportar mais desafios. Rei Jian parecia determinado a não deixá-los em paz e continuou a persegui-los. Porém, com o calor intenso, os cães selvagens estavam exaustos e tiveram que parar para descansar. Os leões perceberam a presença dos intrusos e não hesitaram em expulsá-los. Até os crocodilos mostraram que não teriam consideração, e um passo em falso poderia significar a morte. Rei Jian, observando que seu grupo estava quase extinto, teve que abandonar o plano de expulsar Tait e retornou com seus poucos sobreviventes ao seu território original. Tait sentiu a retirada de Rei Jian e, em breve, seu grupo começou a voltar para casa. A temporada das chuvas havia chegado novamente e os dois grupos voltaram a um estado de paz. A nova vida continuava a se renovar e a história dos cães selvagens africanos seguia seu curso.